mas também grandes conquistas, Senhor, em que o teu povo toma a posição, Senhor, para a qual tu os chamaste, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por teu grande amor. E todos dizem... Amém. A mensagem que eu tenho para vós é destinados para reinar em 2023. Foi algo que o Senhor pôs no meu coração. É para mostrar que nós não podemos depender de nós próprios ou para nós vermos a inutilidade dos nossos esforços. Amém. Nós não conseguimos nada a não ser com Jesus Cristo, principalmente aquele que tem um relacionamento com Deus. Amém. Como os irmãos já notaram, já passamos o Natal, já passamos o Ano Novo, ou entramos num novo ano. E não sei se vocês notaram que durante essa época do Natal e do Ano Novo, havia muitos sites, muitos blogs, muitos anúncios na internet e livros até, a tentarem nos ensinar como alcançar sucesso no ano de 2023, amém? Como alcançar sucesso, ter uma vida de sucesso. Mas hoje eu quero vos levar a um caminho já de sucesso. É um caminho já de sucesso e que não depende muito de nós próprios nem dos nossos esforços, amém? Não depende disso. Salmos 1, que certamente os irmãos estão lembrados do que diz Salmos 1, o verso 1, diz que bem-aventurado o homem, ou outras bíblias diz o varão, amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda, amém? Salmos 1, verso 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou ler o salmo todo, amém? Só vamos ficar por aqui. Se nós queremos ser bem-sucedidos, devemos entender que ainda que haja um conselho, um certo conselho, amém? Nos recursos do mundo ou com os ímpios, ainda que haja um certo conselho, amém? Para o crente, o conselho é o de não andar segundo o pensar deste mundo, o pensar dos ímpios, não andar segundo esse conselho, amém? Nem depender muito de nós próprios, nem depender muito. Nós pensamos, na minha força eu consigo, na minha habilidade, na minha capacidade eu consigo. Nós esquecemos que tudo isso foi-nos dado por Deus. Já é algo que Deus colocou em nós, amém? E nós temos que entender que nada é pelos nossos esforços. Mas sim, se como filhos de Deus queremos ter sucesso, devemos buscar Deus, devemos buscar os seus conselhos, devemos buscar a sua direção, amém? Isto é, como diz Salmos 1, se queremos ser bem-aventurados ou se queremos ser bem-sucedidos. Amém? Se queremos ser bem-sucedidos. Então, é a Jesus ou a Deus, o Deus conosco, o Salvador que nós celebramos no Natal, amém? É a Ele que devemos recorrer, porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio ter conosco, amém? Para nos tirar de um reino de trevas, nos levar para um reino de luz. Ele veio ter conosco, amém? Para nos voltar a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de vitória, de amor e de força e de poder. Foi para isso que Jesus veio, para termos um relacionamento vivo com Deus. E em vez de nós tentarmos obter pelos nossos esforços e habilidades, que seja o que for, que seja qualquer tipo de sucesso, vamos a Jesus, porque foi por Jesus, amém? E em Jesus que nós fomos destinados a reinar em vida. Em vida. Muitos pensam que vão começar a reinar um dia mais tarde na eternidade. Não, nós podemos já começar a reinar em vida agora, com Jesus. Amém? Independentemente da nossa raça, do nosso sexo, nós fomos destinados a reinar, por exemplo, sobre o pecado. A Bíblia diz, o pecado não deve ter domínio sobre nós. Nós fomos destinados a reinar sobre o pecado. Muitos de nós, certamente os irmãos se lembram, fazíamos às vezes certas coisas. Hoje nós notamos que essas coisas, que esse pecado, que essas coisas que nós fazíamos erradas já não têm assim tanto domínio, já não tem, ou não tem mesmo domínio algum sobre nós, verdade ou não? Amém? Então nós fomos destinados a reinar sobre o pecado. Cristo Jesus também nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia diz em Gálatas que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Que tipo de maldição é esta?
da depressão, por exemplo. Amém? Jesus Cristo libertou-nos da maldição da pobreza, libertou-nos da maldição das enfermidades. Porquê? Porque a Bíblia diz, amém, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não vamos ser, já fomos, é algo. Nós temos que entender e receber isso. Já reinamos sobre essas coisas, já reinamos sobre isso. E também Jesus nos destinou a reinar sobre o diabo, amém? Sobre os seus ardis, as suas artimanhas. Nós podemos reinar sobre essas coisas, porque Deus destinou-nos para isso, amém? Estão comigo? E o poder para reinar não depende da nossa linhagem de sangue, das nossas qualificações literárias ou da nossa conta bancária. Muita gente pensa porque tem muito dinheiro, amém, que pode manobrar a Deus. Não é por nada disso. Nós nunca vamos ter sucesso só por essas coisas, amém? Ou pela nossa aparência, por sermos bonitos ou não. Não tem nada a ver com isso. Esse reinar, o poder para reinar, depende inteiramente da pessoa de Jesus Cristo. Amém? De Jesus Cristo. Romanos 5, 17 diz o seguinte, vamos ler. Romanos 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só, quem é que fez essa ofensa? Adão. Amém? Adão foi o primeiro que ofendeu. Amém? Então, note, se pela ofensa de um só a morte reinou, foi por Adão que a morte reinou, que a morte entrou. Amém? Então, reinou por esse. Muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem é que recebe a abundância da graça e o dom da justiça? Nós que aceitamos Jesus. Amém? E o dom da justiça reinarão em vida. Amém? Por um só, Jesus Cristo. É por Jesus que nós vamos reinar. Amém? É por Jesus que nós vamos ter poder. Amém? Sobre as maldições. Amém? Sobre o diabo, sobre a pobreza. Amém? Através de Jesus. Diga mesmo assim, isto é para mim hoje. Isto é para mim, é hoje que eu reino, é hoje, amém, que eu sou mais que vencedor. Amém? Eu não vou ser, eu já sou. É presente, qualquer altura que nós passamos, independentemente dos anos, desde o momento que aceitamos Jesus, é para nós hoje. É para nós hoje. Amém? A palavra grega para reinar é basileio e significa reinar como um rei. Como é que os reis reinam? Em grandeza, tem tudo, amém, graças a Deus, por isso, amém, tem de tudo, tem aios, tem tudo, amém, não lhes falta nada, ou seja, aqui tem domínio, tem certo domínio, tem certa autoridade, ou então, deixa-me dizer assim, ou seja, aqui na terra, aqui nesta terra, amém, nesta terra, foi-nos dado o domínio sobre um reino. Deus deu-nos domínio sobre este terreno, amém? E como tal, devemos desempenhar o papel do rei. Quando Adão foi criado, ele não tinha domínio sobre todas as coisas. Quem é que veio restaurar esse domínio para nós? Não foi o segundo Adão, Jesus Cristo? Jesus Cristo veio, amém? Ele veio nos dar de volta o domínio. Por isso nós devemos reinar em vida por Jesus Cristo. Nós devemos saber tomar autoridade e domínio sobre as coisas que estão à nossa volta. Amém? Isso foi-nos legado por Jesus Cristo. Diga lá assim, em Jesus Cristo, eu sou um mais que vencedor. Eu reino porque Jesus me deu poder e autoridade para isso. Amém? Então, se alguém estiver a viver em derrota, debaixo do pecado, por exemplo, debaixo de uma culpa ou de uma condenação, a ser oprimido por uma doença, ansiedade e problemas financeiros, quer dizer que essa pessoa, na realidade, não está a reinar sobre essas coisas, não está a reinar, amém? Não está a reinar como rei, antes, deixa-me dizer assim, está a ser dominado por essas coisas e não a dominar essas coisas. Então nós precisamos inverter essa situação, nós precisamos começar a declarar e dizer que essas coisas estão debaixo dos nossos pés, porque foi isso que Jesus disse, amém?
Este ano de 2023, vamos tomar uma atitude e vamos dizer não. Eu digo chega, eu digo basta, esta situação não vai me controlar mais. Amém? Temos que começar a fazer isso, a poder na palavra. Eu ainda há um bocado estava a contar, eu ainda esta semana provei e vi como Deus é rápido a responder às orações. Eu não sou mais que ninguém, mas a verdade é que eu tive um abscesso aqui na minha boca, um dente, não sei se estava inflamado, mas aquilo começou a crescer, de repente começou a ficar um alto aqui debaixo da garganta, estava bem grande, eu queria quase falar, não conseguia, já à noite já não conseguia quase falar. Inclusivamente a falar com o meu marido, nós estamos a dizer, amanhã tenho que ir ao dentista, com certeza vou ter que tomar um antibiótico por causa disto aqui, estava uma bola enorme lá dentro da boca. Mas eu fui para a cama, fomos para a cama à noite e eu comecei a orar e fiz aquela oração muito simples. Se me perguntarem se tinha lá fé ou não, de certeza que tinha, porque Deus operou, não é? Mas eu não foi nada, não foi uma oração assim, com força, ai Senhor, não. Foi assim uma oração simples, foi só um falar com Deus, um desabafar, vamos assim, Senhor, olha, tenho aqui isto, Senhor, no nome de Jesus, que isto segue pela raiz, não sei. No dia seguinte de manhã acordei, não tinha abscesso nenhum. Perguntei o que aconteceu. O que aconteceu é que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela produz. Amém? E Deus é um Deus de poder e de glória. Amém? E nós temos que saber reinar sobre os problemas da nossa vida. Temos que declarar mesmo que nós pertencemos a um reino. Amém? E porque pertencemos a um reino e temos como Jesus o Senhor, o Rei dos Reis, a lutar por nós, amém, que já venceu por nós, nós podemos vencer qualquer coisa, amém. Em Deuteronômio 28, 13, os irmãos também devem se lembrar dessa escritura, diz que nós estamos por cima e não por baixo, amém, estamos por cabeça e não por cauda, amém. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para guardar e fazer. Amém. Não, estarás por cima, não por baixo, por cabeça e não por cauda. Nós fomos chamados para ser cabeça, ou nós fomos chamados, deixem-me dizer assim, para ter um pensar positivo, amém, para termos um pensar, amém, que diz assim, eu sou vencedor e vive, e cada um de nós vive sobre essa palavra que acabamos de declarar. Ter um pensar positivo, amém. Nós estamos por cabeça, por isso temos de pensar positivo. Nós não somos cauda. E por que eu digo que não somos cauda? Porque a cauda não pensa, a cauda não fala, a cauda não toma autoridade, a cauda não ouve, por isso não consegue ouvir os mandamentos de Deus. Irmãos, nós estamos por cabeça. Estamos a reinar sobre as circunstâncias. A cauda só rasteja ou só se abana para tentar conseguir algo. Mas nós não rastejamos, nós não somos daqueles que rastejamos, mas nós reinamos. E isto porquê? Porque recebemos duas coisas do Senhor Jesus Cristo, que acabamos de ler ainda agora em Romanos. A abundância da graça, amém, e o dom da justiça. Nós reinamos porque recebemos isso. O homem muitas vezes pensa que para Deus o abençoar, ele tem que se esforçar, amém, tem que ter méritos suficientes para receber as bênçãos e tal como praticar obras. Mas a Bíblia diz que também obras sem fé é morta, amém? Obras sem fé é morta, amém? Não é esse o caminho, esse não é o caminho, não é pelo nosso desempenho, não é por nós nos ajoelharmos, fazer promessa, andar de joelhos, amém? Não é por isso, não é por mendigarmos. Eu lembro-me que uma vez estava com um problema qualquer, não me lembro qual foi o problema, mas lembro-me dessa oração que eu estava quase a choramingar a Deus. Oh Deus, por favor, quase que parecia um pedinte. Ai, dá-me uma esmolinha, ajuda-me. Eu estava assim naquela atitude, daquela atitude de oração, como que a mendigar a Deus por algo que Ele já me deu. E Deus puxou-me as orelhas e disse assim, mas que raça de oração é essa? Que raça de pedido é esse? Eu lembro-me,
veio aquilo assim ao meu coração. Estás-me a mendigar aquilo que já é teu? E nós às vezes fazemos isso, nós estamos a mendigar algo de Deus que já é nosso, que é só preciso receber. Nós precisamos mudar essa atitude das nossas vidas, precisamos, amém? Deus promete que ao recebermos a abundância de graça e o dom da justiça que recebemos em Cristo Jesus, amém? Nós reinaremos. E se já recebemos esse dom da graça, porque é algo gratuito, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, já recebemos o dom da justiça, porque em Cristo Jesus fomos feitos justos, amém? Então, nós podemos reinar. Muitos crentes viveram o ano de 2022 debaixo do sistema que tinham que ser eles a alcançar a graça ainda e a justiça de Deus. Não se sentiam dignos, eles achavam que tinham que fazer algo para alcançar qualquer coisa de Deus. Mas o caminho das bênçãos de Deus não se alcança pelos nossos esforços ou desempenhos, mas sim em saber que tudo vem pela sua graça. E o que é graça? É o favor não merecido. Nós não merecemos nada de Deus, mas ainda assim Ele nos dá tudo. Amém? Talvez vos choque aquilo que eu vá dizer agora. Mas deixem-me dizer assim, as bênçãos de Deus sobre nós não têm que ser merecidas, conquistadas ou por mérito próprio. São uma dádiva de Deus. E ponto final. São uma dádiva de Deus em Cristo Jesus. Creiam, por isso, na obra completa de Jesus na cruz. Ali, ele disse, meus irmãos, lembrem sempre disso, naquela cruz, ele disse, está consumado. Está feito, tudo aquilo que vocês precisam já foi feito. Naquela cruz eu paguei o preço por tudo. O requerimento necessário para reinar em vida foi consumado naquela cruz. A obra foi ali concluída na cruz. Hebreus 10, o verso 12 a 14 diz o seguinte, vamos ler, Hebreus 10, versos 12 a 14, diz assim, mas este, falando de Jesus, amém, havendo oferecido, note, um único sacrifício pelos pecados, um único, não foi preciso mais sacrifício, foi só um único sacrifício. Está assentado, note, está assentado para sempre à destra de Deus. Jesus está assentado à destra de Deus, amém? Verso 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Verso 14. Porque com uma só ablução, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu vou ler o verso 14 numa outra tradução, que diz assim, porque com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Só uma, ele só precisou ir à cruz. Amém? Para aperfeiçoar para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, nós não mudamos. Vocês já descobriram que nós não mudamos de um dia para o outro. Era bom que assim fosse. Amém? Fôssemos logo perfeitos. Nós não mudamos. Esta santificação é algo que, à medida que nós vamos recebendo de Deus, que vamos deixando Ele operar na nossa vida, à medida que obedecemos, à medida que caminhamos com Ele, vamos sendo aperfeiçoados. Vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo santificados. Isto santificado quer dizer, vamos ser cada vez mais parecidos com Ele, porque Ele é o único que é santo. Amém? Vamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Então, seremos chamados também, seremos santificados. Notem que foi só um sacrifício, um aperfeiçoamento para sempre. O que quer dizer este para sempre? Que foi pelo sangue de Jesus, não por causa do sangue dos animais, aquelas ofertas que tinha de fazer várias vezes nos anos de sacrificar animais. Não, que fomos aperfeiçoados, não foi por isso, foi só pelo sangue de Jesus. Agora só temos que saber andar em santificação. Só temos que saber andar.
E a certeza de que foi para sempre que fomos perdoados está em que Jesus, depois de sacrificar a sua vida, amém, como preço dos nossos pecados, a Bíblia diz que ele assentou-se à direita do Pai. Não é preciso mais nada, não é preciso mais sacrifícios. Ele não tem que vir à terra novamente para pagar preço por nenhum pecado. Foi feito uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Ele assentou-se também para mostrar que a obra estava concluída. Não sei se os irmãos alguma vez viram os utensílios do tabernáculo, tempo de Moisés, amém? Mas se vocês forem pesquisar, eu não fiz nada, mas só para trazer a vossa lembrança, é que não havia nenhuma mobília preparada no tabernáculo, não havia nenhuma mobília preparada para o sacerdote se sentar. Não havia, deixem-me dizer assim, nas palavras de hoje, não havia cadeiras, não havia bancos, não havia sofás, não havia nada disso, não havia nada para se sentar, amém? Havia a mesa dos pães asmos, havia o altar do incenso, o candelabro, havia esses outros, todos os utensílios, a arca, amém? Mas não havia nenhum banco, nenhuma cadeira. E isto por quê? Porque a obra do sacerdote ainda não estava concluída. Só Jesus consumou e concluiu esta obra do sacerdote. Só Jesus. Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação. Só ele pôde completar essa obra. Amém? E sentou-se. E Jesus não só, incrível as coisas... A palavra de Deus é a coisa mais linda. Ele não só se sentou à direita do Pai, amém, mas certificou-se que nós nos assentaríamos com Ele. Amém? 1 de Pedro 2, se os irmãos estão lembrados, em 1 Pedro 2, tem o verso 5, tem o verso 9, que diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos destinou para sermos reis e sacerdotes. Em Efésios 2, não sei se o irmão pôs ali, diz assim: vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora o verso 9. Portanto, assim está. 9. Desculpa. Pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos, amém, reis e sacerdotes do nosso Deus. Em Efésios 2, o verso 4, do verso 4 a 7, diz assim: mas Deus, no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, diga lá assim: Deus amou-me, amém, deu-nos vida com Cristo, note, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos, amém. Verso seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais. Outras escrituras dizem: e com ele nos fez sentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. O verso seguinte: para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Amém? Então, o que é que isso quer dizer, isto de sentar? Sentar na Bíblia é a imagem do crente a descansar na obra consumada que Jesus já fez por ele. Descansar. Eu não vou me esforçar, amém? Eu vou seguir Deus, sim, vou me esforçar no sentido, amém, de andar com Deus, amém, tentar agradar a Deus, servir a Deus. Amém? Este descansar é um descansar na obra, naquilo que Jesus já fez, já conquistou para nós termos sucesso na vida. Amém? E deixar de depender dos nossos desempenhos para conseguir algo de Deus.
Nós já fomos qualificados para as bênçãos de Deus. Em Cristo Jesus já fomos qualificados. Amém? Já fomos qualificados. Por isso nós só temos que nos aplicar, amém, a levar uma vida que agrada a Deus. Uma vida. Mas se nós entendermos, por exemplo, se nós entendermos o amor e o perdão de Deus, isso ao ler estas escrituras, vai nos fazer correr cada vez mais para perto de Deus, amém? E vai nos querer fazer com que nós nos afastemos cada vez mais daquilo que não é agradável a Deus. Nós vamos sentir, eu lembro-me, quando eu comecei a servir a Deus, logo no início, havia coisas que eu comecei a notar que não fui eu que as deixei, elas é que me deixaram, simplesmente. A coisa incrível, acho que aconteceu com qualquer um de nós. As coisas parece que fugiram de nós. Disseram assim, não quero nada a ver com aquela agora. É verdade, as coisas simplesmente fugiram. Em João 1, verso 17, diz assim, diz algo interessante, eu achei por bem pôr esta escritura, diz assim, 1,17, João 1,17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas nota aqui, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Note, a lei foi dada. É o que diz ali. A lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés. Amém? E isto implica uma certa distância. Isto implica uma certa distância. Enquanto que a graça veio. A graça veio. Amém? A graça se torna algo pessoal e veio na pessoa de Jesus Cristo. Graça é uma pessoa. Amém? A graça é uma pessoa. Ou seja, a lei era implacável, a lei era fria, a lei era impessoal. Não se consegue, deixem-me dizer assim, não se consegue ter um relacionamento com 2 tábuas ou 2 pedaços de pedra. Não se consegue. Os 10 mandamentos, ninguém conseguiu cumprir com os 10 mandamentos. Ninguém consegue cumprir com os 10 mandamentos. Basta falhar um, falhou todos. Por isso, ninguém consegue. Jesus teve que vir cumprir com isso. Amém? Jesus é que teve que vir cumprir com a lei, porque sabia que nós nunca conseguiríamos fazer isso. A graça, em contrapartida, é gentil, é amorosa. A graça não é um ensinamento, a graça não é uma doutrina, é uma pessoa com quem nos podemos relacionar. Não é uma doutrina, não é uma religião. Deus não está interessado só na nossa obediência e submissão. Deus está mais interessado em ter um relacionamento a 2 conosco. Poder conversar, é isso que Ele quer, como podia falar com Adão, amém, e Eva no jardim, é isso que Ele quer, conversar conosco, ter um relacionamento conosco. E a lei veio mostrar muitas falhas em nós. Então não se pode viver pela lei. A lei não passa de um sem número de regras e códigos morais, enquanto que o cristianismo é baseado num relacionamento com um Deus que está vivo. Um Deus vivo, um Deus que é verdadeiro. Amém? Cristianismo não é uma religião, cristianismo não é uma doutrina, cristianismo não é uma igreja. Cristianismo é um relacionamento com Deus que está vivo. Jesus, sabemos que Ele cumpriu a lei. Ele não pegou na lei e varreu para debaixo da carpete. Não, Ele não fez isso. Ele cumpriu com a lei. Porque Ele sabia que nós nunca iríamos conseguir cumprir com essa lei. Então Jesus veio em nosso lugar para cumpri-la, para consumá-la. Para quê? Para que nós pudéssemos reinar em vida. Para que nós não estivéssemos debaixo do jugo da lei, pudéssemos reinar em vida. A Bíblia diz em Colossenses 2, verso 14 a 15, diz assim: e cancelou o escrito da dívida, que consistia em ordenanças ou leis, regras, amém? E que nos era contrária. A lei é contrária a nós.
Amém? Ele removeu completamente, fazendo o quê? Pregando-a na cruz. Uau, pregando-a na cruz. E depois diz, o verso seguinte, e despojando as autoridades, os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus triunfou sobre tudo na cruz. Note que diz no verso 14, diz o escrito da dívida. E sabe, este escrito da dívida tem sido uma arma que Satanás mais usa contra o homem. Ele usa a lei, o diabo usa a lei para acusar, para condenar o homem, amém? Deus não nos deu a lei para ser usada como uma arma contra nós. Por isso é que Jesus teve que a cumprir e depois pregá-la na cruz. Amém? E depois pregá-la na cruz. Assim, quando o diabo, meus irmãos, usar a lei contra vós, ou contra qualquer um de nós, vamos rejeitar simplesmente essa condenação que ele queira trazer contra nós, amém? E dizer, Jesus cumpriu com a lei e nela eu fui feita justiça de Deus. Eu fui feita justiça de Deus, amém? Jesus cumpriu e nele eu fui feita justiça de Deus. O diabo e as suas hostes espirituais já foram desarmados, acabamos de ler aqui, foram desarmados. Amém? No verso seguinte, verso 15. Amém? Assim que entendermos que somos filhos amados de Deus, somos filhos amados. Diga mesmo assim, eu sou filho amado, sou filha amada de Deus, somos filhos amados de Deus. Tudo aquilo que o diabo quiser trazer contra nós vai fracassar. Vai fracassar. Não vivemos mais pela lei que foi escrita em pedra, não há vida na lei. Antes, pelo contrário, na lei havia morte e condenação. Mas Jesus morreu na cruz para que pudéssemos viver com Ele e por Ele. Amém? E estar com Ele. Amém? E estar com Ele. Eu não sei se os irmãos certamente lembram-se dessa história da Bíblia. Amém? Se não, faço aquilo que eu sempre digo. Trabalho de casa, ler a história de Lázaro. Amém? Mas se lembrarem da história de Lázaro, Jesus pediu, quando Lázaro já estava morto, estava no seu túmulo já, amém? Jesus pediu que afastassem aquela pedra que tapava o túmulo. Antigamente era assim, metiam como numa gruta, depois tapavam com uma grande pedra o túmulo. Então Jesus pediu que afastassem a pedra do túmulo de Lázaro. O povo começou a protestar. Se vocês lerem a história na Bíblia vão ver sobre isso, porque diziam que já cheirava mal, já estava há 3 dias, já cheirava mal. Mas Jesus insiste porque sabia que Lázaro já tinha ressuscitado. Ele vê além do que nós vemos, amém? Ele sabia que Lázaro já tinha ressuscitado. Ainda que Lázaro, deixem-me dizer assim, ainda que Lázaro estivesse vivo, a vida ressurreta não poderia fluir enquanto ele estivesse no túmulo, amém? E aquela pedra estivesse à frente desse túmulo. Ele não podia viver a nova vida que estava acabado de receber. Amém? A pedra precisava de ser removida. Muitos crentes têm uma vida ressurreta porque aceitaram a salvação, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas nunca experimentaram totalmente nos seus corpos, nas suas vidas, nas suas finanças, na sua família, amém? Nas suas carreiras, porque continuam amarrados de pés e mãos por detrás da rocha da religião, da tradição, da rocha da incredulidade, da rocha das dúvidas. Continuam ali atados, então não estão a viver verdadeiramente a nova vida. Antes que o poder da vida ressurreta possa fluir, a pedra tem que ser removida. Pedra é simbólico também de lei. A lei impede-nos, amém? Muitas pessoas vivem de uma maneira muito religiosa, amém? E então a lei foi gravada e escrita em pedra. E enquanto os crentes se mantiverem debaixo do cumprimento da lei, vão ficar por ela amarrados. Muita gente ainda hoje em dia não acredita no batismo do Espírito Santo, não acredita que Deus continua a operar milagres e maravilhas.
estão amarrados. Se queremos ter um ano de 2023 abençoado e vitorioso, temos que remover certas pedras da nossa vida. Temos que remover. Amém? Pedras que nos prenderam no ano de 2022. Quem sabe ainda vem do ano de 2020. Coisas que nos prenderam. Temos que remover essas coisas. Pois é só quando o Lázaro vivificado, amém? Só quando o Lázaro vivificado sair para fora, é que a glória de Deus será vista nessa pessoa. As pessoas temem e dizem que se a pedra for removida, é como dar licença para o povo pecar. Não sei se os irmãos notaram, mas a Bíblia mostra, amém, que sem a lei o povo já pecava. A lei veio e o povo continuou a pecar. A resposta para o pecado sempre foi e será a graça de Deus em Jesus Cristo. É a graça que fará o pecado cessar. Hoje, como crentes, vamos remover, amém, qualquer pedra que seja impedimento para nós nos movermos ou para nós reinarmos em vida. Vamos remover. Vamos olhar para nós próprios, vamos olhar para a nossa vida até agora e vamos dizer: o que é que me prende? O que é que me está a prender de eu não ser um verdadeiro discípulo do vivo Deus? Amém? Na nossa vida, a graça vai nos dar domínio para vencermos os hábitos pecaminosos, as tentações. A tentação não prevalecerá se tivermos a revelação completa da obra de Jesus na cruz e de que somos amados por Deus. Ser amado não chega. Nós precisamos mesmo de ter a convicção no nosso coração de que Deus nos ama. Amém? Mas neste ano de 2023, nós precisamos mesmo deixar que essa revelação de que Deus nos ama arda fortemente em nossos corações. Amém? Mesmo quando erramos, vamos nos lembrar sempre que Deus nos ama e que Deus é perdão. É debaixo desse amor que passaremos a reinar. Amém? E reinaremos com sucesso em vida. Precisamos, deixem-me dizer assim também, neste ano de 2023, precisamos ser um David que sabe abater um Golias. Precisamos ser um David. Eu penso que toda a gente sabe e conhece a história de David, aquele rapazinho que derrotou com a sua funda um gigante chamado Golias. Todos nós conhecemos, amém? Sabem, na Bíblia não existem detalhes insignificantes. Ela carrega segredos para o nosso benefício. Assim, o nome Golias, no hebraico, vem da palavra galab e significa exilar ou ser despido de tudo o que tu és ou que possuis. Assim, deixem-me dizer, Golias foi despido ou destituído de tudo o que ele era. E esta é também a condição daquele que se levanta contra nós diariamente. Amém? É a condição de Satanás, amém? Que se levanta contra nós diariamente. Jesus já o derrotou e o destituiu de todo o poder. Nós acabamos de ler isso em Colossenses, que ele foi despojado de todo o seu poder. Ele foi despojado de toda a sua autoridade. Amém? Jesus triunfou sobre ele na cruz. David, em outras palavras, quer dizer amado. E deixem-me dizer assim, a batalha no Vale de Elá foi uma batalha entre um amado de Deus e um exilado. Ou, em outras palavras, só alguém que sabe que é um amado de Deus pode derrubar um gigante. Só alguém que sabe que é amado de Deus pode derrubar um gigante. Este é o segredo para quem quer derrubar gigantes neste ano de 2023. Este é o segredo. Saibam que são amados por Deus. Se Deus deu o seu único filho, quanto mais não fará por si? Não importa qual é o nosso gigante hoje, seja problema no casamento, financeiro, entre irmãos ou na saúde, assim que se verem como amado de Deus, esses gigantes começarão a cair, já desde este início do ano de 2023. Amém? Deus não poupou, volto a dizer, o seu único filho. Jesus foi o sacrifício perfeito.
Amém? Se Deus não se importou de dar o seu Filho, Ele não vai querer reter nada para nosso bem. Ele vai querer nos dar tudo o que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Ele é um Deus de amor, amém? É o nosso Paizinho e deseja que cada um de nós reine em glória com Ele. Alimentem-se então, e eu estou a terminar, do seu amor. Deleitem-se em Jesus. Recebam da sua obra consumada. Uau! Sempre que penso na cruz, eu sempre que imagino que um dia poderia ter sido eu naquela cruz, porque o meu pecado devia me levar à cruz. Mas saber que Jesus não, Ele disse, não, eu tomo o teu lugar. Amém? Ele consumou tudo naquela cruz, livrou-me da maldição, levou-me do pecado, livrou-me dos vícios, livrou-me de tudo naquela cruz. Vejam isso. Deleitem-se em Jesus e recebam da sua obra consumada e comecem a reinar como reis e vencedores que são neste ano de 2023. E como nós estamos agora, estes dias agora, a partir de agora, estamos na época festiva do Dia dos Reis, celebrem então esse título que vos foi dado, concedido pela obra consumada de Jesus Cristo, o Rei e Senhor. Comecem, celebrem agora estes dias. Comecem a declarar mesmo, eu sou um rei. Eu reino em glória sobre os problemas e circunstâncias que se levantaram na minha vida. Eu reino. Eu sou um rei sacerdote em Cristo Jesus. Eu estou sentado em lugares, em posições de poder e autoridade com Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Senhor, abre mesmo o entendimento, o coração do teu povo, Senhor, para que eles possam ver, Senhor, que tu os destinaste, Senhor Deus, Pai, para um tempo de glória, Senhor, nesta vida, Senhor Deus, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, tomar a posição para a qual tu os chamaste, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Pai, Senhor, que eles possam se ver como tu os vês, Senhor. Senhor, como tu os vês, Senhor, tu os vês, Senhor. Deus, mais que vencedor sobre as circunstâncias, os problemas da sua vida, porque Jesus já pagou o preço por todos eles, Senhor. Que eles vejam, Senhor, que maldição não tem poder algum sobre as suas vidas, enfermidade, pobreza, Senhor. Deus, nada tem poder sobre as suas vidas, Senhor. Que em Cristo Jesus todas essas coisas já foram conquistadas, Senhor, por ti, Senhor. Porque toda a maldição já foi pregada naquela cruz, Senhor Deus. E agora, Senhor, com Cristo Jesus, Senhor, cada um de nós vive e reina em poder e em glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Senhor, a ver-nos como tu nos vês, Senhor. Senhor, que cada um de nós possa entender cada vez mais e melhor, Senhor, que somos amados de Deus, Senhor. Senhor, que tu nos amas, Senhor, de tal maneira que deste o teu Filho muito amado por cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, Pai, nessa nova vida, nessa vida ressurreta que nós recebemos em Cristo Jesus, Senhor. Nós te pedimos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que está fraco, Senhor, fortalece, o Senhor anima, o Senhor, aquele que está abatido, o Senhor Deus dá nova força, novo vigor, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, Senhor, que ele seja curado, que essa maldição da enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, Senhor Deus, que eles possam experienciar na sua vida, Senhor Deus. Senhor Deus, a cura, a saúde que foi conquistada naquela cruz, Senhor Deus, Pai. Senhor, livra o Senhor de qualquer vício do pecado, Senhor Deus, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nenhuma tentação, Senhor, seja maior do que aquele que está a viver em cada um de nós, Senhor, que és tu, Senhor, em nome de Jesus. Queremos mesmo declarar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. E todos dizem amém, amém e amém. Aleluia. Quero só lembrar aos irmãos que domingo vai começar a Semana Universal da Oração. Nós vamos estar aqui em oração. E também, na terça-feira, vamos ter um dia especial só de oração, amém? Dedicado mesmo a essa área, amém? Sobre a oração, amém? E o tema será alegria.
será sobre a alegria. E nós precisamos mais do que nunca, nos dias que hoje nos rodeiam, nós precisamos mais do que nunca da alegria do Senhor. Por quê? Porque ela será a nossa força neste ano. Amém? Uma semana abençoada e até domingo. Deus os abençoe.